Filho, sem intimidade comigo não há como você vencer. Sem dobrar os seus joelhos e na madrugada me buscar. Sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que tenho pra você. Mas sondei seu coração e vi desejo de adorar. Foi pensando então que decidi me revelar e lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Irmão Altino estará com a oportunidade de trazer a palavra de Deus, ele que tem sido uma bênção como os outros irmãos, né, que começou do zero, assim como eu, como Clóvis, né? Então esses amados terão a oportunidade de aprenderem, de serem moldados, né, para futuramente estar ensinando os outros também. Então o irmão Altino, ele trará a mensagem de Deus para os nossos corações, que recebamos com temor e reverência o que Deus tem colocado no coração do amado. Deus abençoe. Salve, amada igreja, com graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu estava no banco ali para um pouco e quando minha filha orava, né, Deus trouxe à minha mente o contexto de tantas crianças que nós temos aqui na igreja. Algumas ainda estão, outras já não estão mais. E o que Deus trouxe ao meu coração, e eu gostaria de compartilhar com os amados e pedir também nessa noite, que hoje, antes de cada um de nós, ao deitarmos, orasse por cada criança dessa aqui, as que estão aqui, as que também já não estão aqui, as que não estiverão aqui hoje e as que já não estão conosco mais. O Senhor me trouxe à mente essas crianças e eu conseguia visualizar tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida de cada uma delas e pôde fazer aqui para nós no templo e que nos alegrou, né? Então, que possamos permanecer em oração por essas crianças. Eu tenho certeza que Deus tem coisa grande na vida delas. Oramos logo mais cedo no conceito de família, e família é isso aí, a gente está orando para que as famílias se recomponham no nome de Jesus. Amém, amados? Estamos no mês, como o pastor já citou, finalizando o mês de dezembro, iniciando 2021, um ano, não tenho dúvida que será também como 2020, um ano de grandes desafios, mas temos a certeza que Deus está conosco e a vitória é certa. Então, precisamos somente confiar. A temática de dezembro é priorizando o reino de Deus. Vamos lá? Priorizando? Amém. O texto nosso está em Mateus, capítulo 6, versículo 33, que diz assim a palavra do Senhor: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Oremos. Pai, graças te damos porque temos livre acesso à tua palavra, Senhor. Que nessa noite, Deus, tenha uma oportunidade de abrir a Bíblia, Senhor, e poder lermos sem nenhum medo, sem nenhuma precaução, mas haverá dias em que verdadeiramente não conseguiremos fazer isso, mas que possamos estar gravando em nossos corações a essência da tua palavra, para que ela não venha a se perder durante o nosso caminhar. Por isso, ó Deus, fala mais uma vez aos nossos corações de maneira ímpar, de maneira singular, de maneira diferente, que saímos daqui cheio da presença do Espírito Santo de Deus, capazes, meu Pai, de contagiar pessoas, independente, Senhor, de quem seja, mas que possamos, Deus, contagiar, Deus, na pessoa de Cristo Jesus. Que o Senhor possa estar, Deus,
trabalhando mais uma vez em nossas vidas e que possamos, Deus, estar enxergando, visualizando, recebendo e praticando a essência da Tua palavra no dia a dia. Que eu suma, Deus, e que eu desapareça e que o Teu nome venha a ser gloriosamente exaltado. Que todo espírito de dispersão, Deus, nessa noite, bata em retirada no nome de Jesus. E que todo projeto maquinado e deliberado por ordem de Satanás seja repreendido no nome de Jesus. Amém, Deus. Priorizando o reino de Deus. Quando a gente lê esse texto foi um texto muito trabalhado durante esse ano. Não sei se minha voz está conseguindo, todos conseguem me ouvir. A impressão, né, do microfone não, mas consegue captar tranquilo. E a gente observando, quando a gente faz uma análise mais funda, do versículo 25 até o versículo 34, a gente observa que Jesus ele vem trazendo os ensinamentos, especificamente aqui, ele traz a receita não só para o ímpio, para aquele que faz uma leitura passiva e consumista, mas principalmente para aquele que é servo de Deus. Esse texto é um texto que Deus fala, que Deus traz uma reflexão grande aos nossos corações, nós que já conhecemos o Senhor Jesus, que verdadeiramente possamos estar entendendo e olhando para Cristo e tirando toda essa ansiedade que nós temos, essa preocupação acirrada que muitas vezes a gente tem, como vai ser o dia de amanhã, como vai ser o que comer, olha o que é que vai ter para a noite, né? O que é que vai ter lá para o jantar, o que é que vai ter para amanhã meio-dia, o que é que a gente fica às vezes nessa ansiedade, e às vezes a gente acaba esquecendo do maior presente que o Senhor nos deu, que é a vida, que é mais importante do que tudo isso aqui, como o próprio texto já nos fala aos nossos corações. E por que essa palavra é principalmente direcionada a nós, que somos crentes na pessoa de Cristo Jesus? Porque o texto vai complementar dizendo, ele vem narrando os fatos e aqui Jesus traz a receita. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Quem conhece o reino de Deus? Verdadeiramente, quem tem uma noção do reino de Deus são aqueles que já são crentes na pessoa de Cristo Jesus. Porque o ímpio não conhece. O ímpio talvez ele já ouviu falar, ele conhece alguém que serve a Jesus, mas ele não tem noção nenhuma do que é o reino de Deus. E aqui Deus traz isso para que a gente possa verdadeiramente refletir o que é o reino de Deus e nós possamos verdadeiramente centralizar todas as nossas preocupações diante do Senhor. Ah, irmãos, mas nós nos preocupamos porque verdadeiramente tem dificuldade? Sim. Mas Deus precisa estar no controle da minha e da tua vida. Quando nós começarmos a aprender a confiar, a gente vai começar a descansar no Senhor, assim como o salmista diz, e esperei com paciência no Senhor. E Ele ouviu o meu clamor. E a gente começa a visualizar aí de fato que o esperar precisa ser em Deus e tudo vai acontecer no tempo dele e não no nosso. E por que essa palavra ela precisa estar latente nos nossos corações, principalmente nós que somos servos do Senhor? Porque muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas com os pensamentos ou nossos objetivos fora da igreja. As nossas prioridades muitas vezes não estão aqui dentro da igreja. Muitas vezes estamos aqui com o pensamento lá fora. Nossa, o que é que eu vou fazer amanhã? Nossa, meu carro parei na esquina ali, será que vão riscar? Né? Às vezes sai na janela 2, 3 vezes, olha ali para ver se o carro está lá. E, né, aquela ansiedade, eu estou aqui preocupado, nossa, e amanhã será como é que vai ser lá na empresa? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Ou amanhã, para onde é que eu vou? O que é que eu vou fazer? Porque a prioridade naquele momento não está sendo Deus. Não está se priorizando a Deus nesse momento. Muitas vezes a gente observa, irmãos, muita gente tendo ideias ou se guiando por
por grandes idealistas, grandes pensadores, indo por grandes filósofos. E agora nós temos dois aí agora, né? Que é de momento é coach, né? É coach e CEO. CEO quer dizer conselheiro executivo de organizações, que hoje é o posto mais alto de uma empresa multinacional. O cara é o CEO da empresa. Ele é o cara, é o bambambam. E aí tem muito, eu observo muitos postando ali no site da Forbes, algumas mensagens e tal, que muitos usam e traz aquilo para o dia a dia, quer internalizar aquilo dentro dele. Mas acaba esquecendo que a prioridade tem que ser Deus. Antes de vir para cá, eu abri o celular e aí logo de cara apareceu um anúncio de um livro chamado De 1000 a 1 milhão. Aí eu tava saindo já, né? Falei, rapaz, esse livro aqui, De 1000 a 1 milhão, o que quer dizer isso aqui? Aí dei uma lida, aí tinha uma foto da capa, né? Da parte do fundo do livro, e falando lá, o cara dizendo que ia ensinar como você iria de 1000 a 1 milhão e tal, aquele negócio todo e tal. Eu falei, bom, na teoria o negócio é lindo. No livro o negócio é lindo. No papel, né, como diz um amigo meu, cabe até uma carreta. Você pode até desenhar uma carreta no papel. Mas vamos ver se cabe. E aí, de fato, tudo isso construído sem a base de Cristo não tem fundamento. Não tem fundamento. E porque o Senhor quer verdadeiramente nos mostrar que precisamos colocar o reino de Deus e que o Senhor trará sobre nós a tua justiça e tudo aquilo que verdadeiramente necessitamos. No livro de Números, capítulo 16, versículo de 1 a 11. Números, capítulo 16, versículo de 1 a 11. Veja o que é que diz a palavra do Senhor. De 1 a 11. O que é que diz o texto? E Corá, filho de Isaque, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe e Aon, filho de Pelete, filhos de Rubens, e levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome. E se consagraram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: demais a já, pois a toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Porque, pois, vós levantais sobre a congregação do Senhor? Como Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto, e falou a Corá e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã, pela manhã, o Senhor fará saber quem é o seu, a quem o santo, que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolherá fará chegar a si. Fazendo isto, tomai vós incensários, Corá e toda a sua congregação, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será santo. Baste-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá: ouve agora, filhos de Levi, porventura pouco para vós é que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, administrar o ministério do tabernáculo do Senhor, e está perante a congregação para ministrar-lhe e te fazer chegar a todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo. Ainda também procurais o sacerdócio? Versículo de número 11, para a gente fechar. Pelo que tu e toda a tua congregação, congregados estáis contra o Senhor, e Arão, que é ele, que murmurais contra ele. Por que Moisés, a gente observa, quem já conhece a história de Corá era primo de Moisés, e de repente Corá, mesmo vivendo naquele ambiente onde ele via verdadeiramente a presença do Senhor, onde ele via o manifestar de Deus através da vida de Moisés, ainda assim ele se envaideceu por querer ter o posto de ser líder. Por querer ser líder.
E o texto diz que ele traz com ele 250 homens eleitos pelas tribos. Homens eleitos pelas tribos. Corá vivia junto com Moisés, Corá via o que Deus fazia no meio do povo, mas a sua prioridade não estava em Deus. Não era pretexto para Corá ou Abirão dizer ali que não via o que não estava ali, ou que não tinha noção de nada, porque eles presenciavam tudo. Eram pessoas próximas de Moisés, pessoas que tinham cargos ali e visualizava tudo aquilo que Deus fazia, mas mesmo vendo o trabalhar de Deus, a sua prioridade não estava em Deus, estava em si, estava no poder. E a gente observa que, por fim, não só Corá pagou o preço, mas o texto finaliza dizendo que Corá, sua esposa, seus filhos, suas filhas e suas fazendas, todas, Deus abriu o chão e engoliu-os o vivo. Por que, irmãos, esse texto é para nós que temos conhecimento da palavra de Deus? Porque muitas vezes temos vivido, mas não temos olhado para Cristo como a prioridade das nossas vidas. Não temos priorizado Deus no nosso dia a dia. Josué capítulo 7, versículo 1, o texto vai te falar sobre o pecado de Acã e as consequências. Capítulo 7, versículo 1. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmim, filho de Zerim, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-lhe de algumas delas. E o texto fala, e a ira do Senhor acendeu contra Israel. Acã também vivia no meio do povo de Deus. Acã via os milagres que Deus fazia. Acã compartilhou desses milagres. Mas o coração dele, a prioridade dele, não estava em Deus. Consequência, ele e toda a sua família pagou pelo erro. Muitas vezes, irmãos, temos visto alguma determinada família sofrer e muitas vezes a gente não consegue visualizar o que de fato é. Mas o fato aqui é que nos mostra que o Senhor, ele não pune só um, ele traz a toda a sua família e a sua descendência. E a gente vê o quanto Deus é misericordioso, porque no caso de Corá, Deus ia levar todos aqueles. Mas o texto continua dizendo que Moisés clamou e implorou o Senhor e disse, Senhor, por conta de um o Senhor levará todos? E aí Deus, pela sua misericórdia, só levou Corá e a sua família e todos os seus bens. Esse texto ele precisa falar nos nossos corações. Quando ele diz, mas buscai o reino de Deus. A expressão buscar primeiramente o reino de Deus significa que a vontade de Deus deve estar em primeiro lugar em nossas vidas. Quando buscamos o reino de Deus acima de tudo, Deus cuida das outras necessidades que nós temos. Nada é mais importante do que o reino de Deus. Nada é mais importante do que o reino de Deus. A palavra do Senhor vai dizer, aquele que ama teu pai mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama teu filho mais do que a mim, não é digno de mim. Ele está dizendo aqui, aonde precisa estar a minha e a tua prioridade. Aonde precisa estar a minha e a tua prioridade. Mateus 6,33, o que acabamos de ler, Jesus disse que devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. E todo o resto depois seria acrescentado. Não precisamos ficar preocupados com outras coisas, porque Deus está no controle de tudo e de nossas vidas. A gente às vezes se desespera por qualquer coisa, por qualquer besteira, mas aqui traz o consolo do Senhor para as nossas vidas, que precisamos de fato confiar. A empresa está demitindo meio mundo de gente, a gente já fica ali com medo. Meu irmão, confie, tão somente confie. Deus é o teu guardador, Deus é quem zela por ti. Olha, a coisa está apertando dentro de casa aqui, pode deixar que Deus levanta. Se verdadeiramente colocarmos Deus como prioridade, Deus levantará sim pessoas para ir lá, para honrar, porque Deus cuida dos seus.
Ele traz a expressão de esforço. Precisamos buscar, precisamos deslocar, precisamos verdadeiramente sair da zona de conforto. Porque, de fato, buscar a Deus exige renúncia, exige comprometimento, exige necessidade de você entender que você precisa de algo maior. E em seguida ele faz o reino de Deus. Reino, sinônimo de glória, de riqueza. Os grandes reis trouxe para nós, sempre foi o centro, o epicentro da coisa está ali, era o rei, a base de riqueza. Quando Jesus nos pede para buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, Jesus nos desafia a mudar nossas prioridades. As nossas prioridades. Normalmente colocamos como primeiro, como prioridade em nossa vida, a comida, a roupa, o dinheiro, a família, a carreira, para onde eu vou, onde eu quero crescer, eu preciso falar inglês, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Mas existe algo que é mais importante que todas essas coisas: o reino de Deus. E isso precisa ficar latente na minha e na sua vida nessa noite. O que é mais importante de tudo é o reino de Deus. O rei, quando o texto traz aqui o reino de Deus, o rei é a figura central de qualquer reino. Da mesma forma, o reino de Deus é onde Deus está no centro. Nosso trabalho é buscar o reino de Deus. Isso significa buscar fazer de Deus o centro do nosso mundo, o centro da nossa casa, o centro da nossa vida, o centro do nosso relacionamento, o centro do nosso trabalho, o centro da igreja. É entender e olhar para Cristo, porque verdadeiramente, quando de fato olhamos para o lado, nós só vimos problemas e adversidade. O texto começa dizendo isso. Se você pegar aqui a partir do versículo 25 de Mateus 6, você só vai ver aqui. Não se preocupe com isso, com aquilo outro. Por quê? Porque está olhando para o lado. Quando você direciona os olhos para Jesus, verdadeiramente, você começa a entender e ver que dali é onde vem a solução para os teus problemas. Em vez de focar em nós, devemos focar primeiramente em Deus. Se Ele é nosso Rei, é Ele quem deve comandar as nossas vidas. Nosso trabalho principal deve ser procurar o que é a vontade de Deus para nossas vidas, como traz aqui em Mateus 6, 9 e 10. Veja o que é que diz aqui Mateus 6, 9 e 10. Portanto, vos oreis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto no céu. O Senhor nos ensina a colocar a vontade dele primeiramente diante de nós. Que não seja a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Quando ele traz a tua justiça e a sua justiça, Jesus é a expressão máxima de justiça, da justiça de Deus. Ele veio para levar os nossos castigos, cumprir a lei e estabelecendo uma nova justiça baseada na fé. Veja o que é que Paulo fala lá em Romanos 3, 21 e 24. Romanos 3, versículo 21 a versículo 24. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos que creem. Porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo traz aqui agora um novo conceito de justiça. Paulo não traz uma justiça agora pautada no braço. Paulo mostra que agora a justiça é por meio da salvação pela fé em Cristo Jesus. Devemos buscar a justiça crendo em Jesus e contando as boas notícias a mais pessoas. Assim a justiça de Deus crescerá na terra. Quando verdadeiramente damos testemunho da justiça de Deus, automaticamente o nome de Jesus é exaltado, o nome de Jesus é louvado, o nome de Jesus é engrandecido. Porque damos testemunho daquilo que o Senhor fez. A justiça de Deus também se revela em tudo que é bom e tudo que é certo. Buscar a justiça de Deus implica em buscar o bem e rejeitar o pecado. Precisamos viver para agradar a Deus.
abandonando a injustiça do pecado e promovendo o que é certo. Promovendo o que é certo, irmãos. Quando a gente olha aqui em Mateus, voltando lá para Mateus 5, Mateus capítulo 5, versículo 6, veja o que é que diz a palavra de Deus. Mateus 5, capítulo de número 5, versículo de número 6. Diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. É crendo e entregando a justiça de Deus. E ele finaliza com um recado lindo, ele dizendo: e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele diz força, ele fala em reino, em poder, ele fala em Deus, que é o centro, ele fala em justiça, que é retidão, que é correção, e ele te diz: todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas que coisas? Que coisas são essas? As coisas que são essenciais para a nossa vida. Para a nossa vida. No livro de Mateus 6, em que estamos meditando, veja o que é que diz a palavra do Senhor. Mateus 6, versículo 31 e 33. Mateus 6, 31 e 33. Ele vai dizer: não andeis, pois, inquieto, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Então o Senhor já conhece o nosso coração e sabe da verdadeira necessidade do nosso dia a dia. Então tudo aquilo que Ele entender que precisamos, tudo aquilo que Ele entender que precisamos, não que queremos, mas aquilo que precisamos, Deus irá providenciar. Tudo aquilo que o Senhor entender que estamos precisando, Ele vai dar? Não. Ele vai dar o quê? Ele entende que merecemos. Às vezes eu quero um carro, mas minha necessidade pode ser uma bicicleta. E Deus traz uma bicicleta. E muitas vezes a gente murmura porque está recebendo uma bicicleta. E quanta gente às vezes está andando de pé? Muitas vezes está andando 30, 40 quilômetros de pé porque não tem nenhuma bicicleta. E às vezes a gente tem ali uma bicicleta para poder andar e reclama. Às vezes a gente quer um carro, mas Deus dá uma moto. Nossa, eu vou ficar, poxa, nessa chuva aqui me molhando. Aí, tá vendo? Se eu tivesse um carro. E começa a se lamentar. E aquele que só tem a bicicleta, que quando fura, o que é que acontece? É natural do ser humano reclamar por tudo. Enquanto outras pessoas ficam muito preocupadas, pensando em o que vão comer ou vestir, quem busca primeiro o reino de Deus pode ficar tranquilo, porque verdadeiramente está exercendo ali a confiança em Deus. Deus cuida das necessidades do seu povo. Todo o nosso sustento vem dele. Quando confiamos em Deus, Ele provém tudo o que precisamos. Isso não significa que não precisamos fazer nada para conseguir nosso sustento, mas significa que não precisamos ficar preocupados e nervosos sobre essas coisas. Eu não sei se eu já compartilhei, irmãos, aqui na igreja um testemunho que aconteceu comigo. Na época eu tinha moto, eu não tinha carro ainda, eu trabalhava de moto, e eu fui trabalhar ali fazendo as visitas naquelas lojinhas da Rubens 4 ali. Quando eu estou ali, o que acontece? O Espírito Santo de Deus me incomodou, falou assim: vá na casa do irmão Paulo. Irmão Paulo é um senhor de idade da Quadrangular, que eu tenho como um pai, tenho um carinho muito grande. Nós trabalhávamos junto em Moisés, ele trabalhava no depósito, não sei se o pastor conhecia, um moreno, né? Isso. E o Espírito Santo me disse o seguinte: olha, vá na casa do irmão Paulo. Ele incomodou assim, eu trabalhando no cliente. Aí eu comigo falei: rapaz, eu não vou lá não, porque eu não tenho dinheiro nada, não tenho. Se essa moto furar o pneu aqui, eu não tenho dinheiro nem para fazer a força da moto. E aí me incomodou mais uma vez: vá na casa do irmão Paulo. Eu falei: eu vou para casa. Aí se piquei para quando eu chego, que eu tô na pista ali para vir embora, mais uma vez, meu coração dizia: volta e vá na casa do irmão Paulo. Eu parei a moto na pista. Eu falei: mas Deus, eu não lembro onde é que é mais. E a voz dizia assim dentro de mim: pergunte. E eu voltei, com medo desse pneu furar e tal. Eu falei: olha, se for aqui eu vou ter que ir empurrando até o Lomando. Aí fui perguntando, eu lembrei que era até próximo da igreja católica e consegui perguntar. O povo me ensinou, cheguei lá, ele não estava, só quem estava a esposa dele. Irmãos, não tinha nem água dentro de casa para beber. E quando eu vi aquela cena, a única coisa que eu fiz foi chorar. Eu não sabia fazer outra coisa. Comecei a chorar ali
e abracei a esposa dele e falei, minha irmã, eu não sei porque que Deus me trouxe aqui, mas Deus tem um objetivo. Eu não tenho nenhum real aqui, nem nada para poder dar para a senhora. E ela chorava, me abraçava, eu falei, diga ao irmão Paulo que eu tive aqui, e voltei para casa. E aquilo me inquietou, eu falei, mas Deus, eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro, não tenho nada. Eu comecei a conversar com minha esposa, falei, acho que eu vou vender um relógio que tem aqui para eu poder comprar algumas coisas para poder levar. E minha esposa falou, calma amor, calma, não, Deus vai entrar com providência. Mas aquilo me incomodava de tal jeito, e isso era mais ou menos uma quarta-feira. Aí eu peguei, eu trabalhava com 2 celulares, coloquei em cima da mesa, até na casa da mãe dela, na mesa da cozinha. E aí eu lembrei que eu tenho amigos. E comecei a ligar para um e para outro, pedindo. Falei, cara, tô fazendo uma cesta básica ali para ajudar um irmão. Tu consegue? Ele, não consigo. Passa aqui sábado e pega. E aí no sábado eu consegui pegar, recolher tudo e trazer e coloquei dentro de casa. No sábado de manhã. Sábado meio-dia o rapaz veio bater uma lajezinha do banheiro que a gente estava construindo. E eu falei, Deus, eu não quero levar só esse alimento não, eu quero levar uma palavra também. E não quero chegar lá cansado não, eu vou fazer esse concreto todo aqui, mas eu quero chegar lá disposto. Aí resumo, quando eu chamei a irmã de minha esposa, a Adriana ali, o pneu do carro furou. Falei, Jesus, e agora como é que eu vou levar esse alimento? Aí lembrei de um ex-colega de trabalho chamado Zé Carlos Baé. Você conhece, né? Zé Carlos Baé, que era vendedor. Aí eu falei, Zé, tô precisando levar um negócio lá na casa do irmão Paulo. Ele, não, vou aí agora, eu tô assistindo o jogo aqui, isso já no domingo já, pela manhã. Aí botamos as coisas que eu consegui no carro, minha mãe ajudou, meu irmão se sensibilizou, e eu sei que, graças a Deus, o fundo do Unozinho chegar foi baixo. Aí eu cheguei lá, parei o carro, né, e falei, Deus, eu queria levar uma palavra. Não só levar uma palavra. Aí quando eu cheguei lá, tá ele sentado, e ele... Falei, irmão Paulo, e aí, irmão Paulo, como é que o senhor tá? Ele, meu amigo, eu tô bem demais, e uma alegria, meu irmão, que se eu não soubesse o que estava acontecendo, e ele ali rindo e tal, tô muito bem, meu irmão, senta pra cá, a mulher tem alguma coisa aqui pra servir pra ele? Ela falou, ô Paulo, não tem não, tem uma tubaína aqui, não, abre essa tubaína aqui pros meninos, aquela alegria, e eu fiquei aquele negócio por dentro de mim, falei, meu Deus, aí eu falei, ó irmão, aí eu li uma palavra com ele, eu sou muito péssimo de gravar, mas eu lembro que no livro de Mateus ele falava assim, nem os pratos, nem as aves não plantam, não semeiam, mas isso, versículo 26, não é isso? Isso. Eu digo, andais 26. Olhais para as aves do céu, que não semeiam, e nem cegam, e nem ajuntam os celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. E aí continuei lendo com ele e tal, e falei, meu irmão, eu vim aqui. Ele falou, minha esposa falou que você esteve aqui no meio da semana. Eu falei, eu trouxe algumas coisinhas para você ali, mas só para ele ajudar. Ele falou, Tino, tranquilo. Deus já tinha falado no meu coração que ia mandar um servo dele vir trazer algo para mim. E aí, irmãos, como aquilo foi forte para mim. Porque eu vi aquela situação e só Deus, naquele momento. A esposa dele me deu um abraço tão forte que eu não contive. E a gente vê o zelo de Deus conosco. A gente vê o cuidado de Deus, irmãos. Que muitas vezes a gente tem se descuidado e olhado para o lado e achado que Deus não tem olhado para nós. Mas a gente vê prova viva disso. Ele na alegria, ele ria, a gente conversava. E ele falava, irmãos, Deus já tinha me dito já. Eu estava tranquilo, mulher, porque desespera um pouco. Mas Deus já tinha falado comigo todos os dias. Eu estou no joelho meia-noite, falando com Deus. E a gente vê, irmãos, o zelo de Deus conosco. Que a gente possa nessa noite ter essa confiança de Deus, irmãos. Que a gente possa entregar nas mãos do Senhor e verdadeiramente confiar. E o que eu deixo para os irmãos nessa noite, apenas 3 reflexões. Qual tem sido a sua prioridade? Qual tem sido a sua prioridade? Você tem verdadeiramente olhado para seu irmão como olha para Cristo? Ou como olha para si pelas suas necessidades? Temos feito isso diariamente? Temos buscado primeiro agradar a Deus ou a pessoas? E quando a gente faz isso, a gente está
deixando de fazer a vontade de Deus. Paulo vai dizer, se eu estivesse aqui para agradar a homens, eu não serviria a Deus, eu não estaria agradando a Deus. Então que possamos nessa noite verdadeiramente buscar o reino de Deus como prioridade, que o Senhor tem coisas grandes para fazer nas nossas vidas. Não espere, irmãos, que o ano de 2021 seja um ano mais fácil do que foi 2020. Aí você fala, irmãos, mas o ano de 2020 não foi fácil. Pois é, para você ver. 2021, a tendência é que seja um ano pior. Você sabe por quê? Porque o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que os dias são maus e que seja cada dia o seu mal. Então não espera muita coisa boa, não. Mas creia em Cristo, que esse sim lhe ajudará a passar por todos esses momentos, ou qualquer momento difícil que virá na sua vida. A presença do Senhor, ela nos confortará de tamanho capaz de nos preencher, nos dar entendimento e sabedoria para coisas que iremos viver antes da volta do Senhor. Viveremos novas experiências, sim. Não tenha dúvida disso, não. Viveremos momentos difíceis, sim. Mas o Senhor está lá, ó, de mão dadas conosco. Se verdadeiramente colocarmos Deus como nossa prioridade. Mas se assim colocarmos o Senhor em segundo lugar, e primeiro eu e a força do meu braço, tenha certeza que verdadeiramente quando você precisar, a prioridade de Deus vai estar naquele que está de mão dada com Ele. Ele vai esquecer de você? Não. Mas você vai refletir sobre verdadeiramente onde tem sido a sua prioridade. Amém, amados? Uma palavra, pastor Edson. Graças a Deus. E de fato Deus, ele não se esquece de nós. Li uma frase na rede social que dizia que haverá dias bons e haverá dias ruins, mas haverá Deus em todos. Então que esse Deus que cuida, que zela, que fortalece, que supre, que provê, seja presente, irmão, sempre em nossa vida e que venhamos a priorizá-lo. Devemos colocar Deus em primeiro lugar, pois de Deus vem a nossa providência, a nossa provisão e o nosso cuidado. A irmã Maria José vai estar ainda louvando o nome de Deus e em seguida nós estaremos encerrando esse culto. Eu creio que nós experimentamos essa realidade todos os dias, do cuidado, da providência de Deus em nossas vidas e em nossa família. E este hino é como uma oração para que a gente possa estar descansando a nossa alma, os nossos pensamentos e colocando sempre a nossa confiança e a nossa esperança em Deus. Quando a
Cristo, que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja uma realidade em nossos corações, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe.